Nós estamos hoje aqui em casa e daqui a pouco vão estar chegando vários irmãos e nós vamos ter batismos. O dia está chuvoso, provavelmente cai a chuva e muita gente que disse que viria não venha. Aqui no Caminho da Graça ninguém tem que fazer nada com desconforto, de modo que virão os que vierem. E eu quero que você preste atenção, porque durante esse batismo certamente você vai aprender muito sobre o significado do batismo e sobre o espírito com o qual nós praticamos o batismo no Caminho da Graça. Qual o significado deles. Então preste atenção, tá bom? Até já. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Teus pés, eu sou mais feliz.
É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Antes de tudo, eu queria contar a vocês a história do batismo. O batismo, a gente sempre imagina que ele apareceu como uma coisa, no máximo, relacionada a João Batista. Mas o batismo tem uma história muito antiga como símbolo, como rito. O primeiro batismo na Bíblia acontece no livro de Gênesis, quando Adão e Eva são vestidos por Deus, lá no Éden, vestidos de pele de animais que foram mortos para cobrirem a nudez dos culpados, de Adão e de sua mulher. É o primeiro rito de simbolização de remissão de pecados. Aí você chega mais adiante e há o dilúvio, que Pedro vem a dizer posteriormente, numa de suas epístolas, que o dilúvio prefigurava o batismo. E naquele dilúvio, os salvos foram os que ficaram sobre as águas, Noé e os que com ele estavam, a saber, 8 pessoas. E o mundo foi batizado no dilúvio, foi morto no dilúvio. Então, o dilúvio, ele carrega, primeiro, essa dimensão de remissão pelo pecado do nu. Segundo, é a morte do mundo. Matou o mundo antigo. E Pedro diz, e Noé foi salvo, porque ele escolheu o mundo novo e entrou na arca. Aí a gente vem um pouco mais adiante e a gente chega nos dias de Abraão, quando Deus manda que Abraão institua o rito da circuncisão. O rito da circuncisão, do ponto de vista fisiológico, é uma fimose no membro sexual masculino, no prepúcio do membro masculino. A clássica fimose que era praticada pelos judeus como um rito de pertencimento, de vínculo daquela criaturinha que estava nascendo com o pacto que Deus fizera com Abraão, de que seria o Deus de Abraão e o Deus de sua descendência para sempre. Por isso, o batismo do judeu que nascia e nasce é o corte do prepúcio do membro sexual masculino, o que deixa a mulher fora desse rito, obviamente. Embora a circuncisão não tenha sido inventada pelos judeus, alguns outros povos antigos a praticaram sem nenhum outro significado desse tipo de vinculamento. O que caracterizava a circuncisão na descendência de Abraão era o pacto, era um sinal visível de uma realidade invisível. A realidade invisível era o pacto de Deus com Abraão. A realidade visível era a circuncisão. Então, o batismo chega e carrega também essa dimensão de pacto, porque Paulo
Lá adiante, vai dizer na carta aos Romanos, na carta aos Colossenses, na carta aos Filipenses, na carta aos Gálatas, que a circuncisão prefigurava o batismo, sendo que hoje, na consciência do Evangelho, não se faz o rito da circuncisão, conforme Paulo mesmo diz, cortando o prepúcio de ninguém, porque aquilo era ainda primitivo demais. Era um mobral com expressão física, bem cruenta, para designar, número 1, a ligação de consciência e de fé dos pais de uma criança com o pacto de Deus com Abraão. Número 2, era a remoção do corpo da carne, como diz Paulo a respeito, como simbolização do dilúvio. Era o dilúviozinho, onde um pedaço do ser é sepultado, como simbolização de que tem uma desconexão e uma vida nova começando. E o terceiro elemento, que Paulo diz que ali pertence, que é signo de conversão, circuncisão do coração. Então o batismo agora na comunidade dos discípulos de Jesus carrega também o significado da circuncisão. É a afirmação consciente da pessoa que diz: eu pertenço ao pacto eterno. Daquele que disse que jurou e não se arrependerá, de que constituiu Jesus sumo sacerdote para sempre sobre todo o universo e todas as criaturas, segundo a ordem de Melquisedeque, que é esse ser mítico que aparece na Bíblia, sem princípio de dias, sem fim de existência, como diz o livro de Hebreus, feito, portanto, eterno, não ligado a nenhuma ordem humana, não era da descendência de Abraão, por isso Abraão pagou o dízimo a ele e foi abençoado por Melquisedeque, fazendo com que toda a descendência de Abraão e todos os pactos feitos com Abraão estejam sob Melquisedeque. Melquisedeque mesmo livre, para não estar ligado a nenhuma genealogia histórica, sendo uma simbolização dessa liberdade de Deus de abençoar a todo homem em todo lugar como ele bem entender. E Jesus é feito sumo sacerdote dessa ordem que transcende religião, transcende história, transcende genealogia, transcende os ritos, transcende tudo. Quando a gente nasce no ambiente dessa consciência histórica em que a gente está reunido com a possibilidade de ouvir o que está ouvindo e de entender o que está entendendo e prestar atenção no que está sendo colocado, a gente deve entender isso não como um desperdício, mas como um privilégio. Desperdício, como seria o entendimento disso como um desperdício? Ora, se Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque sobre toda a criatura humana em qualquer lugar, e todo aquele que faz o que é justo, pratica o que é reto, com boa consciência lhe é aceitável, e por ele é justificado em qualquer lugar da terra, conhecendo ou não a informação, então é um desperdício que eu tenha informação. Não. Não é um desperdício que você tenha a informação, porque é um privilégio você ter a consciência em vida acerca de quem é aquele que cobre o seu pecado, quem é aquele que veste a sua culpa, quem é aquele que elimina os seus terrores, quem é aquele que pode tirar todos os seus medos, quem é aquele que pode pacificar seu coração conscientemente, quem é aquele que pode fazer de você um salvo consciente da salvação, e não apenas um indivíduo que é salvo sem saber porquê. Segundo lugar, porque todos vocês se lembram aqui, que se não for a intervenção do Evangelho como uma informação que foi vivificada como palavra de Deus na consciência de muitos de nós aqui, muitos de nós andávamos fazendo o que era torto,
iníquo, perverso, egoísta, mentiroso, de modo que a ordem de Melquisedeque vai cobrindo seres humanos que são seres muito especiais na Terra, porque a maior parte da humanidade come egoísmo, mentira, engano e disfarçatez o tempo todo. Não fora a intervenção da informação do Evangelho, não teria havido nenhuma circuncisão no nosso coração. Não teria havido nenhuma disposição nossa de deixar o mundo antigo da nossa existência ser sepultado no dilúvio. Não haveria nenhum interesse da nossa parte de vinculamento com o pacto do Deus do amor que nos convida à superação da nossa tendência natural aos egoísmos mais básicos e caprichosos e adoecidos. Então, voltando à sequência que eu estava dizendo, primeiro o batismo tem sua simbolização no Éden, os culpados são vestidos. O segundo é o dilúvio, o mundo é sepultado. O terceiro vem em Abraão, um pacto, uma aliança inquebrável é estabelecido. O signo é a circuncisão. A aplicação dessas coisas todas a gente já veio vendo à medida em que eu fui falando e mostrando como o Novo Testamento as resgata, a ponto de que Paulo diz que no batismo nós somos sepultados com Cristo, porque Jesus na cruz é o nosso dilúvio. Em Jesus na cruz a gente diz, eu morri com ele, o meu velho homem com ele foi sepultado, e ele ressuscita de entre os mortos, e eu sou Noé na arca da salvação com ele, colocando o meu pé no novo mundo, que só será novo se houver uma nova consciência, uma nova disposição de vida, uma nova intenção de caminhada com Deus. A circuncisão não é fora, porque ela é dentro, é no coração. Tirarei o coração de pedra, eu darei um coração de carne, aspergirei água pura sobre a cabeça deles, e lhes mudarei o coração, e lhes purificarei os pecados. Então você segue mais adiante, e você vê o batismo ganhando a sua conexão em Paulo, com uma dimensão completamente mística e invisível, e que tem ao mesmo tempo as suas concreções de relacionamento humano. Porque nós todos, diz ele, fomos batizados num só Espírito, num só corpo, no corpo de Cristo. E aí faz do batismo um rito de enxerto. Enxerto num corpo que estava sentindo a falta do seu braço. Enxerto num corpo que estava sentindo a falta do seu olho. Enxerto num corpo que estava sentindo a falta da sua disposição de ser. Enxerto num corpo que estava sentindo a falta do seu discernimento, ou sentindo a falta do seu potencial de crescer em fé milagrosa. Um corpo que estava sentindo a falta do seu espírito de socorro, de contribuição, de generosidade, de bondade, de misericórdia, ou do seu dom de gestão, de administração, de presidência, ou de qualquer um desses infinitos dons que a variedade, graça de Deus, distribui no corpo de Cristo, assim como infindáveis são os dons que existem neste meu corpo humano, nesse seu corpo humano. Paulo usa ali em Coríntios essas imagens sensoriais mais básicas, olho, pé, mão, cabeça, coisas do gênero, e usa também a genitália, e que é uma lição extraordinária que ele usa, que ele nos dá quando usa a genitália como ilustração do corpo. Quando ele diz, e aqueles membros que entre nós são de menor decoro, nós os vestimos com muito maior honra. E aqueles que entre nós são porventura vergonhosos, a esses cobrimos com especial cuidado. De modo que ele diz que no corpo de Cristo também tem um membro pinto.
Tem um membro que às vezes se desvaira. Tem um indivíduo que renuncia ao juízo temporariamente e surta. Então, esse a gente não faz como a igreja na sua perversidade, deixando de ser igreja, passou a fazer. Na igreja, esse a gente chama à frente e diz assim: confesse que você pecou contra o 7º mandamento. Aí acaba com o casamento dele, uma mulher que não sabia leva um susto, os filhos que não tinham noção se traumatizam para sempre, tudo na frente da igreja, porque ela tira a roupa do membro que ela soube que se desgovernou por aí. No corpo de Cristo, nós não queremos ser outra coisa, o princípio é o oposto. Se alguém entre nós nesse corpo se manifestou com desonra, a esse nós cobrimos com maior honra. Se manifestou aquilo que é vergonhoso, a esse nós cobrimos de maneira mais cuidadosa. Ao invés de expor, o Espírito do Evangelho manda cobrir. Lá no contexto do batismo como dilúvio, nos dias de Noé, depois do batismo do dilúvio, que a família de Noé sobreviveu, Noé plantou uma vinha, depois de passar quase aquele ano inteiro dentro daquele barco, neuroticamente preso. Já tinha vivido a paranoia doida do dilúvio. E agora era a neurose da sobrevivência no barco. Quando ele sai de lá, ele não plantou macaxeira, nem mandioca, nem aipim, nem nada desses sinônimos que dizem a mesma coisa. Ele plantou uma vinha. E quando deram as primeiras uvas, ele fez vinho. E dos primeiros garrafões de vinho, ele tomou um porre. Vocês vejam como os nossos heróis bíblicos são assim, bem normais. Um ano de confinamento, ele plantou uma vinha e tomou um porre. Aí ficou lá e acabou peladão. E um filho dele, que tinha um nome bastante condizente com o que veio a fazer, o nome do rapaz era Cão, se portou como tal. E vendo o pai nu, fez lá umas brincadeiras com a nudez do pai. E os 2 outros filhos, Sem e Jafé, quando viram o que tinha acontecido, repreenderam ao seu irmão Cão. Cão, fora daqui! Pro canil. Mandaram o Cão para lá. E Sem e Jafé pegaram o manto do pai e entraram de costas. E cobriram a nudez do pai, pelo que foram abençoados. Nós não queremos entre nós nenhum espírito de Cão. Entre nós o espírito é de reverência, de Sem Jafé. A gente tem muita chance nessa vida de descobrir os outros. E bem-aventurado é aquele que cobre, porque ele encobre não só no outro multidão de pecados, mas ele age com uma misericórdia que haverá de voltar sobre ele mesmo como graça de Deus. Então, o batismo como corpo de Cristo gera essa inserção de consciência universal e de pertencimento mútuo. Ou seja, isso tem círculos concêntricos de consciência. Esse corpo. Eu sou batizado no corpo de Cristo. Em que dimensões? Eu sou batizado na dimensão cósmica, invisível, nesse corpo que só Deus conhece, que nenhum homem conhece, que inclui todos os que só Deus conhece. A segunda dimensão desse corpo é a humanidade, independentemente dela ser joio ou dela ser trigo. Eu não faço esse julgamento. E o padrão para a relação nessa segunda dimensão, que é da humanidade, é o bom samaritano, que é irmão de qualquer um. E os braços dele são o corpo de Cristo para levantar qualquer um.
E o dinheiro dele é dinheiro de Deus para ajudar qualquer um. E o tempo dele é tempo de Deus para parar para auxiliar qualquer um. É corpo de Cristo. Aquele pedaço de gente caída na estrada entre Jerusalém e Jericó era Jesus. Bem-aventurados vós, porque eu estive caído na estrada e me levantaste, e me deste de comer, e me deste pão, e pensaste as minhas feridas e me levaste para a estalagem. Entra no reino que te está preparado. É Jesus sempre. Então a segunda dimensão é a humanidade. Essa igreja humana que de propósito Deus disse que ninguém sabe quem é quem. O campo é o mundo. A terceira dimensão desse corpo é a família da gente. Onde tem gente que confessa a mesma coisa que a gente confessa, tem gente que não confessa. Mas aí esse que não confessa é o membro indecoroso nesse contexto. Por qualquer outra razão. Ou ele é uma hipófise em crise. Ou ele é um labirinto inflamado que tira o equilíbrio da casa. Seja lá o que for, mas ele é membro de um corpo. E você está aí com a consciência que ganha para servir. Para limpar essa boca babante. Para ouvir com misericórdia essa língua descontrolada. E para você mesmo ser amparo e ajuda com sabedoria no que você puder ajudar. Às vezes a única ajuda é silêncio e oração. Outras vezes não. A última manifestação desse corpo é esta aqui, que a gente chama de igreja, no sentido das fisicalidades do encontro, da reunião, da agenda comum, do cântico, da palavra, das relações humanas que a gente estabelece uns com os outros e com figuras referenciais, que no caso do caminho da graça nós chamamos de mentor, ou mentores, que são aqueles que são os guias que vão ajudando a gente na caminhada, nos socorros, nas orientações, na palavra. Essa é a última e a menor de todas as instâncias. Vocês vejam que no caminho da graça, a gente tentando seguir o Evangelho, sem querer, gera uma subversão em relação à igreja, nesse contexto. Porque para a igreja, o único corpo de Cristo que existe é aquele que se congrega no prédio. E até os outros que não são do prédio podem ser no máximo um apêndice da gente. Mas não. A humanidade é uma coisa assim para ser desprezada. O corpo de Cristo maior do que os olhos podem entender, que pode incluir gente até de grupos religiosos diferentes, é heresia. Mas é assim que é no Evangelho. Porque muitos virão do norte, do sul, do leste, do oeste, tomarão lugar à mesa no reino de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino, os presunçosos, ficarão fora, foi o que disse Jesus. Então a primeira dimensão é cósmica, a segunda dimensão é a humanidade, não importando se é joio ou se é trigo, e o samaritano é o crente padrão dessa relação. A terceira dimensão é a minha e a sua casa, corpo de Cristo. E a última dimensão é o ajuntamento. De tal modo que é assim verdade, que Paulo diz que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. E Jesus, em Marcos 7, denunciou a subversão que o sacerdócio em Israel tinha feito ao trocar a família como corpo de Deus prioritário pelo templo, pela religião, instituindo uma lei perversinha, casuística, chamada de Corban, que dizia o seguinte, nessa cláusula diabólica: se alguém tiver pai e mãe com necessidade,
e tiver que fazer uma escolha entre trazer o dízimo ao templo, integral ao templo, ou usar parte do recurso para ajudar o pai e a mãe necessitados, podem trazer tudo para o templo e evocar a cláusula Carban, chegar e dizer, é Corban, dedicado ao Senhor. Corban significava isso, algo intocável, imexível. Então a mãe passando fome, ele dizia, mãe, olha, isso aqui é Corban. Quando eu comecei a criar essa galinha, eu disse, galinha, tu és Corban. Então a senhora vai ter que passar fome porque eu vou levar para o sacerdote, porque lá rolava muito negócio com o sacerdote tinha virado uma confraria maçônica. 1000 outros negócios relacionados, o pai e a mãe que passassem fome. E para o cara não ficar em pecado, os sacerdotes inventaram isso. Digam que é dedicado ao Senhor e pecado vai ser dar para o pai e para a mãe. Não dê não, que aí vira maldição. Já diziam isso lá para o pobre coitadinho. E Jesus denunciou isto, mostrando que pai, mãe, filho, filha, família são um corpo de Cristo que precede qualquer outro ajuntamento humano nesse sentido do contato direto, do socorro imediato. Então, isto posto, eu recapitulo. No batismo eu digo, eu estou sendo vestido da minha nudez para sempre. Porque eu estou sendo vestido com as vestes da justiça de Jesus. E Paulo diz em relação ao batismo, revesti-vos de Cristo Jesus. Despivos, despojai-vos do velho homem. E ele diz que o batismo significa esse despojamento, todo dia, caindo, retomando, até virar verdade que opere cada vez mais tranquilamente dentro de mim. Isso é regeneração contínua. Terceiro, é circuncisão do meu coração, é pacto que não me deixa dúvida de que eu estou aliançado com Deus, não por causa de mim, mas por causa da decisão dele, de jurar e não se arrepender acerca do fato de que eu sou dele, e eu creio nisso e ninguém me arrebatará das suas mãos. Essa é a circuncisão que marca para sempre. E mais que isto, eu fui inserido no corpo. Existe no batismo uma disposição de utilidade, de serviço, de dar significado à própria vida, de botar seus dons a serviço da humanidade, a serviço do outro, a serviço do próximo, a começar do mais próximo, sem restringir-se apenas a ele, mas indo aonde quer que ele esteja. Aonde quer que a gente vai encontrando e vá vendo, a gente vai, pelo batismo, confessando que nós somos corpo de Cristo. Agora, isso tudo não acontece com a água. Não é a água que faz nada disso. A água é uma simbolização de algo que tem que estar dentro de vocês. Dentro como fé, como disposição no Espírito Santo, como convicção de ter sido marcado, selado, chamado, de poder dizer para quem iremos nós, Senhor, porque só Tu tens as palavras da vida eterna. É contigo que eu vou. Ou então naquele ato desesperado de paixão expulsativa que Pedro manifestou depois da pesca milagrosa, quando ele viu quem é que estava com ele dentro do barco, mandando ele pescar. Ele sentiu o peso do negócio. O susto dele foi tão grande, quando ele começou a puxar aquelas redes, e era Jesus que tinha dito, olha, pode pescar, mas eu já pesquei a noite inteira, eu não peguei nada, mas joga agora, você vai achar. Joga. Quando ele jogou que os peixes começaram a fazer uma piracema e pular para dentro da rede do barco, ele olhou para Jesus, largou a rede, largou tudo, segurou Jesus e disse, vai embora de mim, porque eu sou um pecador. E segurou para sempre. O batismo carrega essa consciência de que eu sou um pecador e carrega essa certeza de que eu não largo dele nunca mais. Que é o que me faz dizer, para quem iremos nós?
Só tu tens as palavras da vida eterna. E isso é algo que o Espírito de Deus já fez em você. E que a água apenas manifesta a simbolização disto para você. É marco e referência, porque nós somos seres dos marcos e das referências. Foi o Senhor que nos fez assim. Criou o céu para determinar o dia, a lua, os meses, os anos e as estações. Porque ser humano sem referência, não só existencial, mas até cronológica, histórica, perde raízes. A gente anda e faz altares, marca rumos, faz um monte de pedras e diz: até aqui me abençoou o Senhor. São marcos para nós mesmos, não para Deus. Porque o Senhor sabe o que está feito em cada um de nós. Quero voltar. Senhor Jesus, te agradeço por cada pessoa sincera que acordou hoje dizendo: eu quero, Senhor. Eu quero significar esse tempo novo da minha vida. Eu quero significar essa esperança nova, essa libertação. Eu quero significar em Ti a certeza de que as minhas vergonhas foram cobertas, de que a minha culpa foi lavada. Eu quero significar diante de Ti a certeza de que o meu mundo antigo, de amarguras, de ódios, de cultura perversa, foi sepultado no dilúvio da morte de Jesus e eu fui ressuscitado, eu escapei na arca da ressurreição. Eu estou aqui, eu quero significar hoje, Jesus, a certeza desse pacto eterno, inquebrável, que está feito não apenas com Abraão, foi feito muito acima de Abraão. Foi feito com Jesus, dizendo: eu te constituí sacerdote sobre tudo e sobre todos, e não tendo ninguém superior a mim, por jurar, eu juro por mim mesmo, que tu és sacerdote de tudo que existe, em todos os tempos. Isso não muda. E é nessa convicção que você levantou hoje dizendo: eu quero estar sob esse refúgio eterno para sempre. Eu quero estar incluído nesse juramento que não tem quebra, que não tem volta, que não se anula, nesse pacto sem fim. E eu quero ser batizado, e já sou, pelo Espírito Santo no corpo invisível de Jesus, mas eu quero agora manifestar esse compromisso nos corpos visíveis, na humanidade cheio de irmãos sem nome, sem cara. Quero manifestar isso entre aqueles que eu conheço a cara, o nome, entre aqueles que eu mesmo dei nome, filhos, ou aqueles que deram meu nome, pais, ou aqueles que tu puseste como igreja consanguínea à minha volta. Eu quero ser membro de vida e de utilidade para eles. E eu quero servir entre esses outros muitos irmãos que conscientemente me chamam de irmão, que conscientemente me chamam de membro, que conscientemente dizem: somos corpo em Cristo. Me ajuda a ter essa disposição de viver esse batismo que é um só, com essa consciência que é múltipla e que faz da gente gente madura se a gente começa e prossegue assim. Espírito Santo, vem aquecer o coração de cada um, vem renovar a alegria dessa hora, o privilégio desse momento de dizer: neste dia eu assumi para mim, para anjos, para principados, para potestades, para irmãos, para minha casa, diante de Deus,
que eu aceitei viver amparado na arca da salvação. E que eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque o pacto é inquebrável. Porque quem prometeu não se arrepende. E eu estou vinculado a ele sem que ele se arrependa disso jamais. Por isso ele não se envergonha de dizer que é nosso Pai. Senhor, faze tudo isso ser mais do que informação. Permite que vire calor no coração, fogo na alma, paixão, adoração, vontade íntima, visceral mesmo, de abraçar tudinho, de provar tudinho e de viver para ser um signo, um batismo andante, móvel, vivo, daquilo que está instalado no coração, na consciência, pela fé. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória, eu te batizo em nome do Pai, que te concebeu, que te amou, que te criou antes de haver criação. Em nome do Filho, que foi aquele que se ofereceu para que por meio dele tudo fosse criado. De modo que todas as coisas criadas foram criadas da entrega do Filho, do Cordeiro que se entregou para gerar a vida. E eu te batizo em nome do Espírito Santo, que é aquele que mantém toda a vida viva, mantém todas as coisas coesas, e que é o mesmo que te habita, que mantém as tuas células vivas, que energiza o teu espírito que vem dele, e que hoje te regenera em esperança para uma vida nova no Senhor Jesus. Em nome dele eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, glória. Amém. Sara, eu te batizo em nome do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, em nome do Deus a quem Abraão pagou o dízimo, em nome daquele que reina sobre Abraão, Isaac e Jacó, porque é o Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu te batizo na esperança de que em ti todas as promessas de Deus se cumpram, e que tu mesmo na velhice deis gargalhadas de alegria pela visitação de Deus na tua vida. Que o Senhor te unja e te guarde, e que tu não vivas para nada menos do que a bondade do Evangelho sobre ti. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.
Meu nome é Joaquim Lemos Pereira e eu quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Joaquim, eu te batizo em nome do Pai, que é o teu verdadeiro Pai, que é o Pai que jamais te desamparará, que é o Pai que nunca te deixará órfão. Eu te batizo em nome do Filho, que é aquele que se ofereceu para que tu existisses, e que se ofereceu para que tu tivesses vida hoje, no Espírito, e que é teu irmão. Eu te batizo em nome do Espírito Santo, que é aquele que enche o teu coração de esperança, mas que choca dentro de ti o amor de Deus como uma mãe, em nome desse Deus que é maior do que pai, mãe, família e tudo, que é a razão da nossa vida e que te ama, é que eu te batizo hoje, em nome de Jesus, o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão. Os demais irão para lá ou aqui ainda? Eu, Geraldo Eustáquio dos Santos, gostaria de ser batizado com Pai e Espírito Santo. Geraldo, tu que foste gerado pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus, tu que és ovo da graça de Deus, tu que foste chocado sob as asas do Altíssimo, eu te batizo em nome do Pai, que é teu Pai, do Filho, que é teu Salvador, do Espírito Santo, que é a tua presença de Deus, que é a tua companhia, que é teu conselho, que é a tua consolação, que é a tua regeneração e que é a tua garantia de salvação eterna. Em nome desse Deus que te habita, que está sobre ti, eu te batizo para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irene, eu te batizo em nome de Jesus. Eu te batizo em nome do Deus único, vivo e verdadeiro. Eu te batizo em nome do único Espírito que nós queremos habitando em nós, o Espírito Santo. E eu peço que o Senhor dê a ti dons de curar, dons de misericórdia, dons de bondade, dom de solidariedade. Que o Senhor coloque no teu coração prazer em servir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mais alguém aqui? Meu nome é Ralph. Ser batizado em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Ralph. Ralph, meu irmão amado, eu te batizo em nome de quem te ama. Te batizo em nome daquele que diz: corpo te formei. No livro da vida está escrito a teu respeito. Eu te batizo em nome daquele que disse: eu jurei e não me arrependerei. Eu te batizo em nome daquele que disse: aquele que vem a mim de modo algum lançarei fora. Eu te batizo em nome daquele que disse: das minhas mãos ninguém o poderá arrebatar. Eu te batizo em nome daquele que disse: tu és meu filho, eu te gerei. Eu te batizo em nome desse, que é teu pai, que é teu irmão, que é tua vida, que é tudo. Em nome dele tu estás batizado, por meio dele vive a vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Amém, Ralph. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu estou aqui com a Polly, os batismos acabaram e todo mundo foi para casa. A Polly também vai. E eu espero que você tenha aprendido as boas verdades, que não são apenas informações, mas que precisam gerar formação na gente. O batismo e o seu significado. Faça-o valer na sua vida. Beijão então. Tchau.